Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Desde já eu agradeço a sua presença e carinho. Deixe o seu gostei e o seu like desde já e inscreva-se para receber notícias de novos vídeos. Se você quiser apoiar o meu trabalho, visite www.apoia.se/Liz de Souza. Se tiver alguma dúvida, pode comentar no vídeo que eu respondo assim que puder. Mais informações sobre esse vídeo, a descrição. Obrigado, boa aula! Vamos lá, alunos, de volta às nossas aulas, graças a Deus, um novo ano. Eu já digo para você, seja bem-vindo a esse canal, onde a gente tenta passar um pouco aí do nosso conhecimento para as gerações futuras. Então vamos lá, gente. Essa aula, ela é sobre seleções e transformações. Ela faz parte do capítulo 4 do livro do Scott Petrovic, Digital Painting with Krita 2.9. É um livro que está disponível aí na Amazon.com, né, as plataformas online. E eu acredito que dê para comprar também com o pessoal do desenvolvimento do Krita, pelo site krita.org. Então vamos lá, vamos aqui dar uma olhada primeiro na nossa toolbox, onde nós temos aqui a nossa área de seleção. Eu vou puxar a toolbox aqui para o meio um pouquinho e vou aumentar o tamanho dela para a gente ver melhor aqui, né? Vocês sabem que a toolbox ela é separada por categorias, né? Então nós temos aqui ferramentas onde o resultado é vetorial, tá? Então aqui manipulação, texto e tal. A gente sabe que no momento, né, em janeiro de 2018, quando esse vídeo está sendo gravado, a ferramenta texto está sendo reformulada. Então essas ferramentas aqui não tá dando para ser utilizado com toda a potencialidade que vai ter no futuro a partir do Krita 4.0, né? Depois nós temos aqui as ferramentas de desenho, vamos dizer assim. Nós temos aqui pincel, reta, quadrado, retângulo, polígono, linhas poligonais, curva de Bezier, ferramenta de caminho livre, como se fosse um Bezier livre, assim, mais ou menos, Dynamic Brush, pincel dinâmico, Multibrush. Depois nós temos aqui ferramentas de transformação, nós temos ferramenta de mover, ferramenta de cortar, que é o Crop, gradiente, Color Selector, Smart Patch, que é uma ferramenta nova, que é comparável àquela ferramenta do Band-Aid no Photoshop, Fill Tool, ferramenta assistente, ferramenta régua, medir. E aqui embaixo nós temos as ferramentas de seleção, depois veio o zoom e o pan, né, que é o arrastar, né, vou aplicar uma mãozinha, você tipo mover a tela assim, que é o movimento que a gente faz com um dos botões da caneta da mesa digitalizadora. Então nesse vídeo nós vamos falar um pouco dessas ferramentas aqui, ó, de seleção, tá bom? Que elas ficam todas juntinhas aqui. Então para você saber que quando a gente for trabalhar aqui, nós vamos mexer sempre com essas ferramentazinhas aqui nessa aula, que elas estão aqui embaixo, ó. Tá bom? A gente colocar aqui em cima, ó, Similar Color Selection, tá? Então são ferramentas de seleção. Outro lugar também que você pode acessar as ferramentas de seleção é aqui no menu, aqui em cima, Select. Nós temos várias opções aqui, mas aí nós temos que ter alguma coisa aqui na tela. Eu vou colocar aqui o desenho, um relógiozinho, eu vou colocar aqui, ó, na camada. Eu vou diminuir a opacidade das outras duas para vocês visualizarem melhor o que eu estou selecionando. Aqui, ó. Então, quando eu tenho uma camada ativa e venho aqui no menu seleção, ele mostra para mim, por exemplo, ó, Select from Color Range, Select Opaque, nós vamos ver cada um individualmente, ok? Mas aqui, a partir do momento em que você faz uma seleção, você também pode usar opções aqui desse menu selecionar. E você também pode
pode fazer seleções a partir aqui do Docker de camadas. Então, por exemplo, eu tenho essa camada aqui do círculo do meu relógio ativo. Se eu clicar com o botão direito, eu tenho aqui a opção de selecionar Opaque aqui e tenho aqui, ó, Select, para opções de algumas camadas, tá? Então, nós temos alguns lugares aqui no Krita em que nós podemos ativar ou desativar seleções, ok? Então, vamos começar aqui com a nossa ferramenta seleção retangular. Não tem, eu vou aqui ocultar o relógio só para a gente fazer uma demonstração aqui primeiro, tá bom? Então, não tem muito segredo, a ferramenta retangular, eu estou usando o mouse mesmo, tá? Não estou usando a caneta nesse momento, porque é mais fácil usar essas ferramentas, essas 4 primeiras aqui, com o mouse quando eu estou fazendo a demonstração, né? Então, vamos lá. Então, se eu faço uma seleção, nós podemos ver aqui as marching ants, né? Como eles chamam em inglês, né? As formigas andantes. Então, o pontilhado que fica andando, né? Esse pontilhadozinho, né? Então, é uma seleção rápida, que não tem muita precisão. A gente pode preencher ela com fill tool, ou então com gradiente, né? A gente pode, né, fazer o que você quiser dentro dessa seleção. Você pode criar uma máscara também, né? Então, assim, não tem muito segredo, né? Nós temos também a seleção. Vou desselecionar aqui, tá? Select, deselect, ou Ctrl Shift A, tá? Mostrando aqui no Keymon aqui embaixo, ó, Ctrl Shift A, a gente desseleciona. Nós temos a seleção elíptica, nós temos a seleção livre, mas poligonal. Então, você vai clicando e vai formando formas assim, sem curvas, né? Só com as bordas retinhas, né? Então, não tem curva. E temos a seleção livre. Agora eu vou pegar a caneta, vou desselecionar, Ctrl Shift A. E aí você tem a seleção livre, ok? Que aí você pode desenhar a seleção como se fosse um pincel, ok? Nós temos aqui embaixo a seleção contígua, que é o que nós chamamos de varinha mágica, tá bom? E temos a seleção por cores, que nós vamos ver já já, e temos a seleção por curva de Bezier, que não tem muito segredo, é você utilizar curvas de Bezier para fazer a seleção, tá bom? Então, vamos lá. Vamos ativar aqui nosso relógiozinho aqui. Vamos lá. Nosso desenho de relógio. Vou voltar aqui a opacidade normal. Isso. Então, nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma camada abaixo desses contornos aqui. E nós vamos, primeiramente, nós vamos pintar. Então, eu quero pintar aqui, eu vou ocultar aqui que eu vou pintar cor cheia. Ops. Tenho que tirar aqui. Isso. Eu quero 2 cores diferentes para aparecer aqui. Ok. Agora, vamos lá. Se eu, porventura, quiser, por exemplo, fazer um desenho na pintura aqui do meu relógio, sem precisar me preocupar aí com os contornos, né? Vamos supor que você queira então fazer uma textura, alguma coisa, você não quer preencher a camada toda, você quer preencher só aquele espaço que já está pintado na sua camada, né? Então, se eu tirar os contornos aqui, a gente vai poder ver a pintura. Então, existe uma forma que a gente pode selecionar o que está
pintado, então os pixels ativos daquela camada. Então eu vou tirar o fundo aqui para mostrar para vocês, vou deixar transparente, né? Então nós temos visível aqui somente a camada que tem a pintura do relógio e eu quero selecionar aquilo ali. Você sabe que para pintar essa área sem pintar a parte transparente, nós podemos ativar muito bem aqui, bloquear o alfa, né? E aí eu posso pintar de qualquer outra cor e ele passa somente onde está pintado, certo? Mas e se eu preciso da seleção dessa pintura para pintar em outra camada? Eu não quero pintar nessa camada, eu quero só pintar exatamente na forma que está ali, mas eu quero pintar em outra camada. Então eu vou ensinar para vocês aqui, a gente vem aqui na camada que tem o conteúdo que você quer selecionar, clica com o botão direito e seleciona essa última opção aqui, ó, Select Opaque. Ele vai selecionar todos os pixels que existem naquela camada. Então você vai ter ativos todos os pixels ali. E aí você fica independente para poder utilizar aquele espaço. Vou ligar aqui o fundo, ó. Aquele espaço que está pintado na camada lá da pintura do relógio, você pode usar em outra camada. Então eu vou fazer uma nova camada acima daquela pintura e vou colocar uma retícula. Vou colocar uma retícula aqui, ó, tá? Ok. Vou mostrar a minha do fundo, tá ali, dá pra ver, né, que a retícula ela tem partes transparentes. E aí eu fiquei com as duas pinturas independentes uma da outra, tá bom? Então o Select Opaque é muito útil para isso. Eu uso muito o Select Opaque para fazer esse tipo de preenchimento com retícula, ou para fazer texturas nas minhas ilustrações, para selecionar exatamente aquilo que eu preciso. Então vamos lá. Próximo. Outra forma que você pode também selecionar, por exemplo, as cores. Aqui eu tenho duas cores numa camada só, né? Eu pintei as duas juntas aqui, mas aí eu quero só o azul, né? Então a gente pode... nós temos duas formas de fazer isso. Podemos usar a varinha mágica, né? Que é a seleção contígua, ou nós podemos usar aqui o Similar Color Selection. A varinha mágica, ela funciona da seguinte forma. Você que está vindo do Photoshop já conhece essa dinâmica dessa ferramenta, né? Nós temos aqui no Krita, eles colocaram da seguinte forma aqui. Porque é o seguinte, a seleção contígua, ela seleciona cores similares que não estão unidas entre si. Então assim, eu posso pintar aqui, vou fazer só uma bolinha aqui, ó, dessa mesma cor do fundo, só para fazer essa demonstração. Então, por exemplo, eu tenho aqui o azul, eu quero selecionar só o azul. Então eu tenho opções aqui do tipo de seleção, né? Já nós falamos dele. E nós temos aqui uma coisinha chamada Fuzziness, né? Eu fui procurar no Google Translator, aí achei a tradução por flocosidade, mas eu achei muito esquisito. Tá bom, gente, vamos chamar isso de Fuzziness mesmo, tá? Então é o seguinte, quanto maior o número aqui nesse Fuzziness, maior vai ser a sua seleção. Então, por exemplo, se você seleciona um tom de azul, vou fazer uma outra bolinha aqui com um tom de azul mais escuro, ó, lá de cá. E vou fazer uma outra com um tom mais claro aqui embaixo. Então, quanto maior esse número, mais tons de uma mesma cor que você está selecionando, ele vai aplicar a seleção. Quanto menor esse Fuzziness aqui, menor vai ser a gama do tom. Vamos lá, vamos fazer isso na prática. Então eu tenho essa seleção aqui do meio, coloquei ali o Fuzziness 1 mais baixo, né? Então coloquei aqui, ele selecionou somente o que está aqui.
Se eu aumentar um pouquinho, vamos para 5. Vou desselecionar. Ops. Então vamos lá. Para a gente fazer a demonstração do Fuseness, a gente vai precisar pegar essa bolinha azul aqui. E eu vou fazer uma outra bolinha aqui, indo do azul mais escuro e passando aqui. Vamos lá. Vamos ver. Isso. Um pouco menos, eu acho. Peraí. Aqui a gente tem um gradiente, a gente consegue ver melhor. Vamos lá. Então vamos lá. A gente coloca esse número aqui bem baixo. Clica aqui, ó, na parte mais baixa. Ele vai selecionar. Ui, perdão, gente. Coloquei na camada errada. Peraí. Vamos lá. Isso. Vamos lá. Fuseness 1. Isso. Então eu cliquei aqui nessa parte mais baixa, então ele selecionou o que foi mais próximo dessa cor aqui que eu usei, que é essa aqui, da bolinha. Se eu ir aumentando, vou colocar 5. Cliquei praticamente no mesmo lugar. Ele subiu um pouco mais, então ele aumentou a abrangência de tons de azul. Eu vou colocar em 15 agora. 15. Desseleciona. Clicar no mesmo lugar. Ele já foi mais para cima. Agora eu vou colocar 45. Ele já selecionou todo o círculo. Eu acho que deu para entender, né? Quanto maior o número, mais tons de uma mesma cor, de um mesmo matiz, ele vai trabalhar. O Grow Shrink Selection, eu gosto bastante dessa opção, que é para você aumentar ou diminuir o tamanho da sua seleção na hora que você está selecionando, né? Então, eu vou colocar aqui o contorno para mostrar uma coisa para vocês. Quando a gente vai selecionar, por exemplo, para fazer um preenchimento, você tem ali um line art, um desenho que você está fazendo, e aí a coisa fica meio intrincada para pintar e fica meio chato. Às vezes você quer preencher de uma forma mais fácil, e essa opção tem também aqui no Fill Tool, tá? Que é o Grow Selection, tal, também tem aqui. E aqui na seleção contígua também tem. Porque na hora que você vai selecionar, então eu vou colocar aqui, ó, vamos lá no contorno, aqui na camada dos contornos, eu vou selecionar aqui dentro. Ele selecionou com Grow Shrink Selection 0, ele selecionou coladinho com o pixel do contorno, olha lá. Se eu diminuir, vou diminuir primeiro, diminuir 3 pixels, desselecionei. Então ele vai 3 pixels abaixo do tamanho daquele espaço. Então shrink em inglês é apertar, né? Encolher é melhor. Encolher. Então ele encolhe, né? Se eu fizer o inverso, 3 pixels para fora. Então ele vai 3 pixels além. Então eu fazer um preenchimento que cobre o contorno por baixo é diferente de eu fazer um preenchimento que a seleção está encolhida para o lado de dentro, vai ficar faltando, né? Então isso é também uma opção interessante aqui para nós. Essa opção aqui de Feathering Radius é uma opção, vou colocar 0 aqui, é uma opção para a gente deixar as bordas mais suaves ou não. Então eu vou fazer uma seleção aqui para mostrar para vocês como é que tá aqui essa borda, né? Tá bem recortadinha.
Se por acaso vou desselecionar e vou aumentar o Feathering Radius para 5. Então ele subiu Feathering Radius, olha lá, foi para cá, subiu. Vamos preencher para ver como é que fica. Vou colocar uma camada abaixo, olha lá. Sabe como é que a gente vai conseguir ver isso melhor? Se a gente desativar as Marching Ants e colocar como se fosse máscara. Olha lá. Quem tá vindo do Paint Tool Sai conhece bem essa máscara de seleção dessa forma. Dá para mudar essa cor vermelha para qualquer cor que você quiser. E agora eu vou mostrar para você como é que fica essa máscara da outra maneira. Vamos lá. Vamos aqui. Isso. Vamos desselecionar. Seleção contígua. Vamos colocar aqui 0. Mostrar a máscara, olha ali. Não tem suavidade nenhuma nas bordas, tá? Então, para mostrar para você que a seleção pode ser feita de uma forma mais suave aqui com essa opção Feathering Radius, ok? A opção Limit to Current Layer, ele vai fazer seleções somente na camada que você está trabalhando ativa, tá? Então, se ela não tiver nada dentro, ela vai selecionar a camada inteira no formato do seu documento. Então, lembrando que se você está trabalhando com múltiplas camadas e seleções que tem a ver com outras camadas além daquela que você está no momento ativa, então deixa essa opção desmarcada, tá bom? Ok, gente. Eu acho que para seleção contígua, esse aqui tá bacana, né? Vamos só passar aqui de novo essas 4 opções de ação aqui, que é o seguinte, eu vou colocar aqui umas coisinhas ativas que vai ajudar pra gente observar. Só essa aqui, vamos lá. Essa primeira opção aqui é a opção de Replace, né? Que tem o seu atalho, a letra R. O que ela faz? Eu seleciono aqui na minha... Deixa eu só aumentar um pouco mais aqui, que eu vou precisar de uma seleção um pouco maior. Então, eu seleciono aqui, e se eu selecionar de novo, se eu clicar em outro lugar de novo, ele vai substituir aquela minha seleção anterior pela nova. Então, por isso que é Replace, substituir. Se eu pegar essa segunda aqui, que é Intersect. Intersect, então, é o seguinte, eu tenho uma seleção, eu vou fazer uma seleção aqui, vamos lá, seleciona pra mim, vai ser. Assim, gente, perdão, eu tenho que fazer uma seleção primeiro, depois eu seleciono o Intersect, isso. Se vocês perceberem, vou repetir a ação. Eu fiz uma seleção, depois com o Replace, né, com esse primeiro. Depois eu selecionei o Intersect e cliquei em outro lugar. E o que ele fez? Ele mesclou a seleção que já estava ativa com a minha nova seleção e fez uma interseção. Esse é o nome, Intersect, interseção. Então, na verdade, vai ficar selecionado o resultado dessas duas seleções, os lugares onde essas duas seleções se cruzam. Né? Agora, outra. Essa aqui, Add, shortcut A, né, com o atalho letra A. Então, eu seleciono aqui, e como está com a seleção do tipo Add, que é adicionar, então se eu clicar em qualquer outro lugar, ele vai adicionar a segunda seleção à primeira. Então, eu seleciono aqui e ele vai adicionar a primeira com a segunda. E nós temos aqui o Subtract, não é isso? Subtract. Subtract, eu seleciono e ele já selecionou ao contrário para mim, mas vou fazer uma seleção de Add primeiro, tá bom? Então, selecionei com Add, com o primeiro, depois ativei o Subtract e cliquei fora. E aí, vocês viram que diminuiu o tamanho, olha lá, ó, tava desse tamanho, depois ficou desse tamanho. Por quê? Ele é o inverso do Intersect. O Intersect, né, a interseção, você tem uma seleção ativa, você clica em outro lugar
e aí o lugar onde essas duas seleções se cruzam, ele seleciona, certo? No Subtract é o inverso. Você tem uma seleção ativa, você clica em outro lugar para fazer uma seleção. O resultado dessas duas seleções onde elas se cruzam, ele corta, ele apaga, ele desseleciona. Ok? Então, ó, vamos lá. Ó. Ops. Isso, ó, tá vendo? Eu vou clicando no lugar onde eles se encontram, ele desseleciona, tá? Bem, é isso aí. Ferramenta contígua, seleção contígua. Ok.